Dias. Maria Cecília, por uma graça alcançada pelas almas do purgatório. Falecidos: Amélia Luísa do Ponto, Plínio Baeze, Maria do Carmo Carbone da Costa, Irene Basacas Correia, família Schmidt, Golim e Piazon, Padre Edgar Otis, Preciosa e Floriano Tavares, Celanira e Mauro, Sônia Bart, Erita de Oliveira, Celina Lima, Beatriz Resmini, Sônia Camargo, José Maria e Valentim Moreira, Victório Leopoldo Wiederker, Maria de Lourdes Rodrigues, Odete e Sérgio Mosch, Fernando Or, João Couto, Rafael e Georgette Vanhove, Armando Ferreira, Pedro Sbab, José Luiz Dada, Benjamin, Adir Cancelo Fialho, Luísa Fialho Oliveira, José Inácio Freitas, Sebastião Guedes, Ivo Reck, José Augusto Paim, Moacir Bazei, Juraci Lemos Castilho, 6 meses, família Petersen, Miguel e Silvina Ritt Correia, Ilvo e Maria Oliveira, família Silveira Ritt Correia Oliveira e Cristelo, Iracema Azambuja, Rubens Alves, Dorcelina Alves, Terezinha Rotman Gonçalves, Jesus Antônio Weiler, José Weiler, Ana Isabel Rodisque, 3 anos, pela saúde de Noemi, Célia Regina e Laís Piazon, Elisete Alvarenga e Oliver, Alexandra Resch, Edelvira Azambuja, Maria Aparecida Ramos, Paulo Gustavo, Sérgio Calvete, Alice Sabrito e Padre Guido Stout. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a gentileza de colocarem o celular no modo silencioso e também de observar o uso correto da máscara, tá? Irmãos e irmãs, bem-vindos à celebração da Ceia do Senhor. As alegrias do tempo pascal ressoam em nossos corações e em nossas comunidades de fé. Com alegria, acolhemos os pais, familiares, catequistas e amigos daqueles que comungarão pela primeira vez a Eucaristia. Nossa comunidade está em festa, por mais esse passo na comunidade de fé de vocês. A boa notícia da ressurreição do Senhor deve ser proclamada com entusiasmo. O próprio Senhor vai aos poucos introduzindo os discípulos no mistério de sua Páscoa. Ele está vivo no meio de nós e é a causa de nossa esperança. De pé, iniciemos a nossa celebração.
Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa comunidade, com muita alegria que nós acolhemos a todos, de modo muito especial aos jovens que vão receber a sua primeira Eucaristia. Também acolho os pais, padrinhos, demais familiares, neste momento tão importante, tão marcante na vida espiritual desses catequizandos. Também queremos rezar nas intenções que foram colocadas, de modo especial, o 7º dia de Marlene Gonzalez Dias, a nossa prece à família. Com essas intenções que estão no nosso coração, rezando pelos catequizandos da nossa comunidade, vamos juntos iniciar a nossa celebração, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. No dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconhecemos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia para a vida eterna. Nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória,
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa
compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu povo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos aqui se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma.
Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Palavra da salvação. Senhor, aleluia, o Senhor ressuscitou. Alegrai-vos sempre no Senhor, aleluia, o Senhor ressuscitou. Com muita alegria eu acolho a nossa comunidade, de modo muito especial aos jovens que vão receber a sua primeira Eucaristia, aos familiares, padrinhos, avós, aqueles que estão aqui na igreja celebrando conosco essa Santa Missa, bem como todos aqueles que nos acompanham pelo Face. A Eucaristia é este grande alimento espiritual para cada um de nós. É o próprio Cristo que se entrega, o Cristo ressuscitado. Vamos tentar compreender a catequese que está na liturgia da palavra deste final de semana. Primeira leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João vão ao templo às 3h da tarde para fazer a oração. Chegando lá, na Porta Formosa, tem um homem que é deficiente físico. Ele não consegue caminhar. Ele estende a mão para Pedro e pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Isso provocou um espanto muito grande nas pessoas. E todos se aglomeraram junto de Pedro e João, e aí Pedro faz o discurso que nós ouvimos na primeira leitura. Pedro cura aquele homem em nome de Jesus. Não cura no seu nome pessoal, não é como um curandeiro que usa de magia, que usa de forças do além, do mal. Pedro deixa bem claro: este homem foi curado por Jesus Cristo, ressuscitado. E se ele foi curado, é porque Cristo está vivo. Cristo este que vocês condenaram à morte, dizendo: crucifica-o, morte para ele.
esse Cristo morreu, mas ressuscitou. E aí Pedro olha para a multidão que está ali e diz: duas coisas são necessárias. Primeira, arrepender-vos. E segunda, convertei-vos. O arrependimento e conversão. Arrepender-nos das nossas faltas, da nossa arrogância de achar que nós não precisamos de Deus, e converter é se colocar na direção correta. Qual a direção? De Cristo. São essas duas palavras fortes que Pedro usa. Segunda leitura, carta de São João, primeira carta de João. João nos coloca neste texto que Jesus é o grande Salvador para nós, na medida que nós não precisamos ter medo de Deus, mas temos que nos apresentar diante de Deus, tendo Jesus como nosso defensor. O que o pecado, as nossas faltas fazem conosco? Quando nós erramos, nós sentimos vergonha, arrependimento, esse sentimento que nos deixa tristes, que nos separa de Deus. E de certa forma, foi isso que Adão e Eva sentiram quando eles erraram. João está dizendo que nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, que nós não seremos castigados, mas reconhecendo o nosso erro, pedir perdão. Como era feito a remissão dos pecados no Antigo Testamento? Se tomava um animal e sacrificava este animal. Ele derramava o seu sangue, perdia a sua vida para o resgate dos pecados daqueles que erraram. Agora João está nos lembrando que a vítima que se oferece para a nossa salvação, o nosso resgate, é o próprio Cristo. É Ele que se entrega como oferenda perfeita para nos salvar, e faz isso mediante o amor. E João, então, nos coloca essa situação na segunda leitura. Nós temos que buscar agora viver essa aliança e não retornarmos ao erro. E aí vem a frase forte no final dessa segunda leitura. Como pode dizer que você ama a Deus e não observa os seus mandamentos? Você é mentiroso, porque quem ama a Deus vai se esforçar para viver os mandamentos, viver a regra que nos mantém unidos a Deus. O Evangelho de hoje, de Lucas, ele é a sequência do Evangelho dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús são aqueles que estão retornando para uma vila, uma aldeia chamada Emaús. Eles retornam tristes. No caminho, Jesus se põe a caminhar com eles e Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E aí os dois dão um puxão de orelha em Jesus, né? Como que nós estamos conversando? Tu é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Jesus que foi morto e crucificado, que nós achávamos que era um grande profeta. E aí eles vão conversando com Jesus, convidam Jesus a entrar. Jesus entra na casa, janta com eles. Quando parte o pão, eles reconhecem Jesus. E aí eles voltam correndo para Jerusalém para dar um testemunho aos discípulos. Quando eles estão lá, dando o seu testemunho que viram o Senhor ressuscitado, Jesus aparece no meio deles. Eles estão dentro do cenáculo. O cenáculo é aquela sala onde eles fizeram a última ceia. Qual é a reação dos discípulos? Medo. Eles tiveram muito medo. Por quê?
Porque eles viram Jesus sofrer a paixão, eles viram Jesus ser crucificado, eles viram Jesus morrer na cruz, eles ajudaram a colocar o corpo de Jesus no sepulcro, e como agora Jesus aparece no meio deles. Para eles era um fantasma. E o que Jesus faz? Jesus mostra para eles a marca dos cravos, nas mãos e nos pés. Olha, vejam, sou eu. Eles têm dificuldade. Jesus pede um peixe para comer. O fantasma não come, não é? Pede um peixe, come diante deles. Persiste a dificuldade. E aí então Jesus fala das Escrituras. Eu não falei para vocês, quanto que eu estava com vocês, que tudo isso ia acontecer para que se cumprisse as Escrituras? E assim mesmo a dificuldade persiste. A dificuldade de reconhecer o Cristo ressuscitado. Por que dessa dificuldade? Porque os discípulos estavam tentando reconhecer o Cristo ressuscitado pela inteligência. Não que nós vamos dizer que a inteligência não é importante. Não é aqueles que são fracos de raciocínio que vão ter mais fé. Mas nós não podemos passar a fé pela razão. A fé passa pelo nosso coração. Essa é a dimensão da fé. Porque a fé, ter fé, é justamente eu poder esperar por aquilo que eu desejo, que é a eternidade, e aceitar as verdades que eu ainda não conheço. Isso é depositar a nossa fé. Só que os discípulos estavam com essa dificuldade de reconhecer a Jesus. Então Jesus se mostra para eles, para que eles possam crer e professar a fé. Nós vimos a Jesus ressuscitado e nós agora cremos na fé dos apóstolos. Cremos que o Cristo apareceu para eles, como nos diz as Escrituras. Após o terceiro dia, ele vai ressuscitar. E ressuscita onde? No nosso coração. É aqui que Deus quer fazer morada. Discípulos de Emaús. É interessante porque quando Jesus toma o pão, parte o pão, eles reconhecem o Senhor. E aí Jesus some dos olhos deles. Não é possível ver Jesus na pessoa e no pão ao mesmo tempo. E o pão, a Eucaristia, para nós, é onde Cristo está presente. É em todas as missas que Ele ressuscita e aparece para nós. E se entrega na forma de pão para nos alimentar espiritualmente. A gurizada, quando era pequena, não é? Como é que começou a alimentação de vocês? Era a bebeira, não é? A mamadeira, mamar no peito, e depois vai crescendo e a mãe vai dando algo mais forte, não é? Vai dando uma raspinha de maçã, vai dando um caldinho de feijão e vai alimentando vocês com uma comida com mais substância, né? Agora chega uma época que a mãe chega até a brigar, né? Manda comer menos, né? Ou seja, nós vamos crescendo neste alimento físico. Às vezes, quando estão doentes, a mãe e o pai brigam para comer. Por quê? Porque necessita do alimento para dar força para vocês. Assim é o nosso alimento espiritual. Por que nós precisamos da Eucaristia? Porque é o que alimenta o nosso espírito. O que é o pecado? Eu li essa frase hoje de tarde e achei muito interessante. O pecado é a paixão que vence o nosso corpo e faz vencer a nossa alma. A vontade do corpo que é mais forte
do que a vontade da alma. Por isso que eu preciso da Eucaristia, para fazer forte a minha vontade espiritual. Vocês imaginem Deus como um fogo, uma lareira. Quanto mais longe eu estiver desse fogo, menos eu vou sentir o efeito do fogo, do calor. Quanto mais próximo eu estiver, mais eu vou sentir o calor de Deus. E a nossa fé não é diferente. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu sinto as suas graças. Quanto mais longe eu ando, pior é. Pior é. Conta que no século XVI, na Europa, pegaram um quadro grande da Santa Ceia e botaram na igreja. E debaixo da Santa Ceia botaram uma placa. Dizia o seguinte: Lutero disse, isto representa o meu corpo. Calvino disse, isto lembra o meu corpo. Jesus disse, isto é o meu corpo. Em quem eu vou confiar? Lutero, Calvino, ou vou confiar em Jesus? Isto é o meu corpo. Quando nós recebemos a Eucaristia na nossa mão, é o próprio Cristo que se entrega com um único objetivo: nos alimentar. Tentar fazer que nós sejamos mais santos, mais de Deus. E é isso que nessa noite nós vamos celebrar com os jovens aqui da nossa comunidade. Vão receber a sua primeira Eucaristia, deixar-se transformar por Cristo, para ser homens e mulheres de Deus. Nós vamos ficar em pé para a renovação das promessas do batismo. Nós não vamos rezar a oração do creio. Irmãos e irmãs, o batismo nos faz cristão e por meio dele nascemos para a Igreja, a nossa mãe. Somos família de Deus. Reunidos em comunidade, queremos hoje renovar as promessas do batismo com esses nossos irmãos e irmãs que estão na catequese. Convidamos as catequistas para acenderem a sua vela no círio pascal, sinal do ressuscitado que vive entre nós. Em seguida, as catequistas acenderão a vela de cada um dos catequizandos. Irmãos e irmãs, renovemos as promessas do nosso batismo, por meio das quais já renunciamos ao mal e prometemos servir a Deus em sua Igreja. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio.
credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna. No Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem apagar a vela agora, assopra. Isso. Depois a minha empregada briga comigo quando tem muita cera no chão que ela tem que raspar. Tudo bem, vamos lá, apresentar as preces da nossa comunidade. Rezemos suplicando ao Pai que nos dê sempre o Cristo, pão vivo que desceu do céu. E digamos: Senhor, dai-nos sempre deste pão, todos. Senhor, dai-nos deste pão. Pela Igreja, presente no mundo inteiro, unida ao Papa, aos bispos e ao clero, para que ao ser alimentada pelo Cristo na Eucaristia, seja sempre mais fiel ao Evangelho do Senhor, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Pelo nosso mundo, sedento por dias melhores, para que os governos trabalhem pelo direito à vida para todos, cuidando dos que mais sofrem, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Pelos nossos catequizandos, para que acolham Jesus Cristo em sua vida e, alimentados pelo pão do céu, saibam amar as pessoas como Jesus amou, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Pelos catequistas, para que sintam fortalecidos pelo Senhor Jesus, na certeza de que a semente foi lançada e de que os frutos virão com o tempo, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Por nossa comunidade, para que se torne sempre mais acolhedora, madura, solidária e orante, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Deus nosso Pai, que dá vivo e cuidai de todo com carinho, já a vossa Igreja o pão da vida, que a torna um só corpo em Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Deus do universo,
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, pão e vinho, que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da
aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja e reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, nossa gloriosa padroeira Santa Cecília e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença e reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. O 7º dia de Marlene Gonzalez Dias, os 6 meses de Juraci Lemos Castilhos e 3 anos de Ana Isabel Rodinski. De todos os demais falecidos que tiveram seus nomes citados, os nossos familiares, amigos, paroquianos, todos, Pai, que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Com amor e confiança, vamos rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhais, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Vamos sentar. Primeiro as crianças, os jovens vão receber a Eucaristia e depois os demais da comunidade vão receber nos 3 corredores. Vamos manter a distância. Depois de ter recebido a Eucaristia na mão, dito o amém, é que nós retiramos a máscara para comungar.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelo sacramento a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo Senhor nosso. Eu peço que vocês sentem só mais um minutinho, que eu preciso dar alguns avisos. Quero lembrar que no próximo final de semana é o domingo do quilo. Então, durante a semana, ou o próximo final de semana, podem trazer, para a nossa comunidade o quilo, que é muito importante na nossa ajuda às famílias carentes. No próximo domingo, dia 25, nós vamos ter um encontro para casais da nossa comunidade. Então, casais jovens da nossa comunidade que queiram participar, podem se inscrever pelo WhatsApp da paróquia, que é o número do telefone da paróquia, 3331-2001. Então, vão ser encontros online que nós vamos falar da espiritualidade para casais. Quinta-feira, dia 22, é a nossa novena perpétua a Santa Cecília. O tema deste mês de abril é o perdão. Após o término da missa, as crianças venham aqui na frente, tem umas fitinhas no chão, que nós vamos nos posicionar para tirar uma foto. Então eu peço também que o pessoal ajude a não fazer muito tumulto. Primeiro a Maria Ângela, que deu a catequese, acho para a maioria, no primeiro ano, que Deus abençoe, e também a Maria Cristina, de modo muito especial, que conduziu essa turma na catequese online. Damos ou não damos? Era a nossa pergunta. E aí a gente acabou aceitando o desafio, e é algo diferente para nós, diante dessa circunstância. Mas o importante é que eles alcançaram o objetivo. Então quero entregar uma pequena para o qual, pela fé, já ressuscitastes pelo batismo. Amém. E que desça e permaneçam sobre todos, de modo muito especial, aos jovens que receberam a primeira Eucaristia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos vocês uma boa noite, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.